Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Roberta Hermes, esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos. E hoje, como prometido para vocês, eu vim mostrar para vocês o simulado online que eu fiz. E todo mundo sabe que o Enem tá aí chegando e eu tô super nervosa porque eu vou fazer Enem esse ano de 2016. E já há 2 noites eu nem consegui dormir pensando como será a prova, se eu vou ir bem ou não. Então, eu venho fazendo vários simulados online, que é uma forma de eu estudar para o Enem. E hoje eu vim aqui estudar junto com vocês, mostrar para vocês um simulado que eu fiz online. E então espero que vocês gostem. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no meu canal para acompanhar todos os outros vídeos que virão. E torçam muito por mim nesse Enem, que eu vá super bem, que eu consiga uma nota boa para quem sabe ano que vem entrar na faculdade de estética, que é o que eu quero, tá bom? Fiquem todos com Deus, um bom fim de semana para vocês. Amanhã e domingo não tem vídeo. Beijão, tchau, tchau. Pessoal, já estou aqui com o simulado do UOL aberto, que tem lá no site do UOL. Então, vamos responder essas 15 questões e vamos ver como eu irei me sair nessa prova. Então, vamos lá. A charge faz referência ao crescimento e aceitação da presidente Dilma Rousseff e a visão do militar sobre tal dado e a lembrança que faz para os mesmos. Sobre tal tema é correto afirmar que... Vamos analisar essa charge. O número barra ano 64 significa para os militares uma data simbólica de tendência revolucionária quando os mesmos tiraram o Brasil da mão dos comunistas. B. O número 64 deixa os militares tristes unicamente por verem o crescimento da presidenta que se mesmo perseguiram durante a ditadura. C. Para a presidenta Dilma o número representa muito, pois cala várias alas que não aceitavam no poder, como é o caso dos militares que tentaram através de um golpe impedir sua posse. D. Os militares ficam assustados com essa ascensão meteórica da presidenta que tenta retirar dos mesmos os poderes em que tem hoje sobre a nação. E E. Para ambos os números não é expressivo, pois não é um índice elevado de aceitação e também não faz fortes lembranças aos militares. Então vamos analisar uma questão. Então vamos analisar aqui opção por opção. Eu acho que é a número A. Vamos marcar. E como faz para ir para a próxima, Jesus? Tá. Próximo. Questão 2. O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais de urânio, o que permite o suprimento das necessidades domésticas a longo prazo e a disponibilização do excedente para o mercado externo. Em julho de 2001, o país registrou a sexta maior reserva geológica de urânio no mundo, com cerca de 309 mil. Eu não sei como é que se diz isso aí não, mas enfim. Estados na Bahia, Ceará, Paraná, Minas Gerais, entre outras ocorrências. Observe o mapa das reservas brasileiras e identifique corretamente onde se encontra a maior entre as reservas nacionais. Depósitos e instalações. Tá, vamos analisar. Agora vamos ver as opções de resposta. A. Itatiaia. B. Lagoa Real. C. Quadrilátero Ferrífero, no estado de Minas Gerais. D. Figueira, no estado do Paraná. Ou E. Amorinópolis, no estado de Goiás. Vamos ver. Eu acho que é em Minas, C. Próxima questão.
O que mata a gente nessas provas, que cansa, é essas questões tão grandes pra gente ler e interpretar. Eu acho que isso é a pior coisa da prova do Enem. Se você é um bom interpretador de texto, com certeza você vai bem na prova. Então, vamos lá. O Brasil é o dono de um mineral pouquíssimo conhecido pelo povo brasileiro geral. As reservas desse mineral chegaram a totalizar uma produção de aproximadamente 86 mil toneladas em 2008, ou seja, 96% do total mundial. No Brasil, as reservas pirocloro estão localizadas nos estados de Minas Gerais, 73%, Amazonas, 25% e Goiás, 1,4%. 80% da produção desse mineral tão genuinamente brasileiro destina-se ao preparo de ligas com ferro dotadas de elevados índices de elasticidade e alta resistência, que são em sua maioria utilizados na construção de postes, dutos, locomotivas, etc. Esse mineral possui ainda grandes propriedades refratárias e de elevada resistência à corrosão, sendo assim utilizando no preparo de superligas usadas na indústria aeroespacial e também na construção de reatores nucleares e respectivos aparelhos de troca de calor. Assinala a alternativa que mostra o mineral brasileiro ao qual o texto se refere. O dono do mineral possui que problema. Vamos analisar essa pergunta aqui. Eu acho que não é o ferro. Eu acho que é aqui urânio ou manganês. Urânio. Vamos então para a próxima questão de número 4. Esse é grande, vamos lá. Tendo como base a origem de 4 avós de indivíduo, estabelecia-se se este era alemão. Os 4 avós alemãos, judeu, 4 ou 3 avós judeus. E mestiço se desconcedia de um dos 2 judeus. Baseados nessa distinção, os nazistas determinaram leis de segregação racial, que proibiu a união matrimonial, coabitação e relação sexual entre judeus e alemães. Por exemplo, além de estabelecer uma divisão social que relegava os judeus a cidadãos de segunda categoria. Artigos. Aí aqui tem as leis. Vamos ver aqui as opções. Sobre o tema xenofobia e nazismo, é correto afirmar que o neonazismo tem atingido uma dimensão maior do que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, matando milhares de pessoas em campos de isolamento escondidos nas grandes cidades. A xenofobia acabou se limitando aos países do primeiro mundo, não sendo encontrada em países como a África e o Brasil. O nazismo dimensionou a lógica do ser humano em busca de uma raça pura e ideal. A xenofobia tem tomado dimensões absurdas em países europeus, não só contra negros e muçulmanos, mas também aos imigrantes que têm cidadania em vários países. Acho que é a D. O nazismo não pode ser associado ao neonazismo, pois um grupo... Eu acho que a minha opção, acho que é a opção D, vai de D. Próxima. Meu Deus, vamos lá. A figura de Getúlio Vargas até hoje suscita dúvidas históricas da qual foi sua verdadeira imagem como governante da nação. Suas várias faces demonstraram que Vargas governou com vários estilos de ação. Sobre tais governos é correto afirmar que a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo marcou uma das maiores ações de apoio ao governo varguista que seguia nesta época a linha democrática. B. A elaboração do colégio eleitoral que tirava das mulheres o direito de voto marca a tendência fascista de Vargas no Estado Novo. C. O suicídio em 1954 marca uma das fases mais significativas do governo, quando habilidosamente Vargas sai da vida para entrar para a história. D. O Estado Novo é caracterizado pelo respeito à democracia e pela tendência liberal do governo.
E o governo de 1951 a 1954 de Vargas foi marcado pela criação de leis trabalhistas sem manter força nacionalista que tinha anteriormente. Mas aqui tô na dúvida entre duas. Acho que não é. A B também não. Eu acho que é a C ou a E. Acho que eu vou de E. Questão 6. É 6? Não, questão 6. Vamos lá. A charge sobre a educação brasileira acaba refletindo algumas políticas que o governo tem tentado em várias gestões, para diminuir as discrepâncias entre ricos e pobres. Entre elas, podemos aferir corretamente que a política de cotas raciais tem solucionado atualmente os erros cometidos ao longo dessa história ligados à discriminação e exclusão dos negros. Não entendi. A charge sobre a educação brasileira acaba refletindo alguns políticos que o governo tem tentado em várias gestões para diminuir as discrepâncias entre ricos e pobres. Entre elas está, podemos aferir corretamente que. Vamos lá. B. Alguma universidade tem usado o sistema de divisão de cotas entre alunos de escolas públicas e particulares, o que ocasiona diretamente a migração gigantesca de alunos de estabelecimentos de ensino pagos para outros públicos, para se beneficiarem de tal nova oportunidade. C. As tendências de ações afirmativas como cotas e outros sistemas de distribuição de vaga só funcionam com a gradativa política de melhoramento das escolas públicas. D. O governo tem usado o sistema de cotas ou de outras formas de inserção de jovens na universidade de forma regionalizada e, portanto, criteriosa, abrandando profundamente a discrepância claras em várias regiões brasileiras. O sistema de cotas tem sido gradativamente extinto por projetos de leis apresentados no Congresso de forma anular. Não. A E não é. A D também não. Eu acho que é a A. Vamos de A. Próxima. 7. Vamos ver que tem uma charge. Se os objetos foram feitos para ser usados, as pessoas para serem amadas, por que tendemos a amar os objetos e usar as pessoas? A charge de Quino com uma falda faz uma ironia sobre a troca de valores que objetos e pessoas tiveram com o advento da tecnologia sobre tal forma. É correto afirmar que, ao longo da história, os objetos mantêm a qualidade de serem apenas elementos sem vida e, portanto, descartáveis, por não gerarem apego. Muitos objetos extrapolam o limite de elementos sem vida e passam a dominar as pessoas, determinando inclusive as relações que as mesmas passam a ter no futuro. Ao amar mais um objeto do que um ser humano que está próximo, o homem evolui apenas materialmente, mas esquece de acompanhar tal evolução espiritualmente. A C pode ser. Vamos ver a D. O amor pode não ser algo identificado com objetos, pois os mesmos não têm vida para gerar sentimento. E E. A tecnologia desponta como algo denominadora ao ponto de intervir valores humanos, mas incapaz de mudar o amor nas pessoas. Eu acho que é a C ou a E. Vou de C. Vamos lá, de C. Vamos para a próxima. Podemos definir o estado a partir de sua etimologia latina, status, como sendo o modo de estar, situação, condição. Desde o século XIII, a palavra designa um conjunto de instituições, governo, força armada, funcionalismo público, etc., que controlam e administram uma nação, país soberano como estrutura própria politicamente organizada. A criação de uma nação a partir de um espaço geográfico e sua respectiva organização como um Estado laico traz a necessidade da existência de 3 poderes, pois cada um dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, tem um papel a desempenhar na organização do Estado. Assim, o papel do poder judiciário na formação do Estado democrático seria: A. Gerenciar as variações cambiais e déficits da balança comercial de uma nação em busca do desenvolvimento.
administrar o Estado para a construção de nação e, consequentemente, para o bem comum dos cidadãos. C. Fazer cumprir a lei, pois é fundamental para a proteção tanto das instituições democráticas como dos próprios cidadãos que são parte integrante da nação. D. Criar as leis representando o povo e tornando-se pilar de uma nação laica e democrática. E C. E E. Legislar na falta de leis que se apliquem em caso concreto com o objetivo final de proteção à nação. Acho que o Poder Judiciário é assim. Questão número 8. Aqui tem um banner, né, sobre a violência contra a mulher. A foto tem uma característica marcante. A mão que pede silêncio é a do marido espancador. Dentro da luta das mulheres, o direito ao voto no Brasil está completando 80 anos e muitos ainda são os desafios. Como vencer o preconceito de ver mulher como inferior e submissa ao homem. Dentro deste contexto, é correto afirmar que o direito de votar não foi significativo para as mulheres porque demorou a ser posto em prática e tem ainda fator de não ser igualitário ao do homem. A violência contra as mulheres diminui com índices altos devido à tendência machista de nossa sociedade, mesmo com a criação de leis como a Lei Maria da Penha. C. As mulheres têm pouco papel social devido à pouca presença deste grupo em marchas e protestos pelos seus direitos. D. Poucas mulheres sentem na pele a discriminação social, salarial ou sexual. A luta pela causa feminina não encontra voz em grupos de organizações não governamentais. Eu acho que a E, a D e a C não são. Eu acho que é a B. Acho que é a B. Próxima questão, número 10. Vamos lá. Se traçarmos uma linha imaginária que passe pelas duas guardas da ursa maior e prolongarmos 5 vezes... não vou ter paciência para isso não. Gente, não façam isso no Enem. Vou chutar aqui. Vamos lá. B. Ai, senhor. Eu já estudei tanto, já fiz tanto simulado que eu não posso nem ver simular na minha frente. Vamos lá, então. Próximo... Questão 11. Assim, a lei pode ser vista instrumentalmente como mediação e reforço das relações de classe existentes e ideologicamente como sua legitimadora. Mas devemos avançar um pouco mais em nossas definições, pois se dissermos que as relações de classe existem eram mediantes pela lei, não é o mesmo que dizer que a lei não passava da tradução dessa mesma relação em termos que mascaravam ou mistificavam a realidade. Suas formas e seus procedimentos podem cristalizar essa relação e mascarar injustiças inconfessas. As formas e a retórica da lei adquire uma identidade distinta que, às vezes, inibe o poder e oferece alguma proteção aos destituídos do poder. O texto acima traz a opinião de um renomado historiador a respeito das relações entre as leis e a sociedade, das quais pode-se inferir que... Vamos analisar as opções. As leis são produtos de evolução humana, tendo... A incapacidade da mobilização popular impede a modificação das leis e evita... As leis são sempre um mero reflexo da situação social, que a classe dominante sempre, porém... Assim. Vamos ver a próxima. Questão número 12. Comentando a respeito da emergência da questão ecológica das últimas décadas do século XX, o historiador Eric Hobsbawm assim escreveu. Aí eu escrevi esse negócio aqui, deixa eu dar uma lida. A respeito da temática abordada no texto, pode-se inferir que
As mudanças ambientais decorrem principalmente de fatores naturais ligados ao desenvolvimento da população. A solução dos problemas ecológicos passa por uma maior intervenção dos estados na economia. C. O médio prazo existirá uma acomodação entre o consumo e os bens renováveis explorados pelo homem. A questão ambiental atingiu um patamar de pouca credibilidade, pois as soluções propostas são consideravelmente inviáveis. Eu acho que a próxima. Gente, claro que numa prova de Enem você vai ler com mais calma as questões, vai tentar interpretar melhor, não vai ler correndo que nem eu aqui, só tô lendo assim correndo, porque senão vai levar 1 hora o nosso vídeo. E você vai fazer com calma e vai eliminando as menos prováveis de ser as respostas, né? Você não vai fazer ligeiro que nem eu aqui. Então vamos lá. Questão número 13. A respeito dos recentes tombamentos patrimoniais efetuados pelo governo brasileiro, podem inferir que... Eu acho que é a B. Eu já li a questão, tá, gente? Só tô passando já para a resposta para ir mais rápido. Vamos lá, próxima. Deixa eu ver se eu respondi. Tá, próximo. Questão número 14. Na manhã de 2 de agosto de 1798, um panfleto revolucionário afixado em vários lugares da cidade de Salvador dizia: Povo, o tempo é chegado para vós defenderdes a vossa liberdade. O dia da nossa revolução, da nossa liberdade, da nossa felicidade está para chegar. Animai-vos que sereis felizes. A respeito do movimento ao qual o texto acima se refere, pode-se inferir que pretendia estabelecer a denominação dos escravos africanos sobre os brancos, relaciona-se com a crise econômica das lavouras açucareiras no Nordeste, inspirava-se no ideário iluminista que defendia a instalação da República, possuía um caráter social predominantemente elitista e práticas antilusitanas, foi motivado pelas lutas da independência das colônias espanholas. Eu acho que é aí. Vamos lá, última questão. Formação espacial colonial escravista do Brasil. Eu adoro muito geografia e história. Essa é a minha matéria preferida. Analisando o mapa, podemos afirmar que a formação do território brasileiro sempre esteve ligado a atividades litorâneas e voltado à exportação, indicando a ausência de atividades que pudessem provocar uma interiorização demográfica. Confirma as ideias deterministas que, pois há condições naturais extremamente diversas, aplica a ocupação do interior pela pecuária intensiva e não pela agricultura do tipo plantation. Na zona da mata nordestina destacou-se o extrativismo vegetal dominando de drogas do sertão. Sofreu interiorização devido à expansão da pecuária extensiva no interior, vinculada também ao tropeirismo. Desenvolvia-se a partir de atividades manufatureiras ligadas ao setor agropecuário, fato que ocasionou uma rápida industrialização no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, ainda no final do século XVII. Vamos ver aqui. Acho que é assim. E agora, gente? Próxima. Ah, não. Então vamos lá, gente. 15 questões. Vamos ver. Vamos finalizar a prova e ver como é que eu me saí. Finalizar.
Agora vamos visualizar quantas eu acertei aqui, gente. A questão 1, acertei. Uma eu acertei. Questão 2. Ah, acertei também! Gente, juro, eu não fiz esse simulado daqui ainda, essa prova, tá? Item correto, acertei. Questão 3. Ah, errei. Era a C. Eu marquei aí. Eu achei que podia ser... Mas, vamos lá. É só um simulado. Questão 4. B. Acertei. Ó, marquei a D. Correto a D. Nossa, errei uma por enquanto. Próxima, questão 5. Eu marquei a E, era a questão C, então eu errei. Questão 6. Errei também, era a C, eu marquei a A. Questão 7. Acertei. Então tá, nós estamos na 7, tá 3-4, tá meio quase que empatado. Questão 8. Acertei. Errei 3 por enquanto. Questão 9. Acertei! Quero ver se eu vou ir bem assim, neném. Questão 10. Aqui eu chutei, gente. Errei, né? Claro, não quis ler, chutei. Errei. Então, deixa eu ver. Acertei 6 e errei 4 por enquanto. Questão 11. Errei. Questão 12. Errei também. Questão 13. Questão 13. Acertei. Questão 14. Errei. Questão 15. Ah, errei. Então é isso, praticamente ali o que? De 15. Eu acho que eu errei 6 questões e acertei 11 questões. Não, e acertei, eu errei 6 questões e acertei 9, então tá mais ou menos ali, né? Só que, claro, como eu disse pra vocês, eu fiz correndo. E se você quiser fazer simulado, entre no site simulado.educação.alvo.com.br. E eu fui relativamente bem perto do que eu fiz correndo essa prova.